Olá, meus queridos empreendedores! Você sabe qual é a dor número 1 dos empreendedores brasileiros? Gestão de pessoas. Eu decidi fazer uma série de conteúdos sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Hoje eu vou falar para vocês por que é tão difícil, desafiador lidar com pessoas. Eu, particularmente, tenho lá minhas dificuldades também. Basta você e mais um para os desafios começarem. Dentro de uma organização existem 3 coisas imprescindíveis. Não depende do tamanho dessa organização. Pode ser pequena, você mais 2, você mais 1, ou uma mega corporação. Pode ser uma organização familiar, uma organização religiosa ou uma organização empresarial, que é o nosso caso. Essas 3 coisas imprescindíveis são o indivíduo, o grupo e o sistema organizacional ou a estrutura. Veja, o indivíduo afeta o grupo e é afetado pelo grupo. O grupo afeta e é afetado pela estrutura organizacional. Logo, a dinâmica de gestão de pessoas passa justamente por essas 3 bases: indivíduo, grupo e estrutura. Mas vamos começar pelo indivíduo. Para conseguir entender e até lidar com pessoas, é preciso que você entenda um conceito fundamental. Cada indivíduo é único. Parece óbvio, mas vamos falar a verdade. No nosso dia a dia, a gente acaba lidando com as pressões, com os desafios, com as metas, acabamos levando esse conceito, deixando ele lá no inconsciente. E a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba pensando que a outra pessoa deveria saber determinada coisa, que a outra pessoa não poderia ter reagido daquela forma, a gente se espanta com o comportamento das pessoas e por aí vai. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Cada indivíduo é único e diverso ao mesmo tempo. Um indivíduo tem muitas questões que influenciam a sua individualidade, mas é justamente o que traz extrema dificuldade para a gestão de pessoas, é o que traz muito benefício para a organização, porque através da diversidade dos conflitos funcionais, já falaremos deles lá para frente, que a organização tem acesso a diversas habilidades, consegue fazer inovações em processos, em serviços, em produtos e consegue sempre melhorar. Melhorar atendimento, melhorar na parte de finanças, melhorar o marketing e por aí vai. E aqui então vai um segundo conceito, que é assim, gente, vamos tirar da cabeça que conflito é negativo, de que conflito não pode existir na organização. Sabe por quê? Porque o conflito é desejável nas organizações. Eu não estou falando daquele conflito de picuinha, que gera um clima organizacional pesado, de inveja, de disputa de poder. Não é esse conflito que eu estou falando. Eu estou falando de conflitos que ajudam o crescimento da organização. Esses conflitos são chamados conflitos funcionais, porque eles ajudam o desempenho do grupo. Existem outros tipos de conflito, que são os conflitos de tarefa. Quando as pessoas de um grupo não concordam com a tarefa em si, com o objetivo daquela tarefa. Isso também pode ser funcional. Também existem conflitos de processos, que pode trazer o quê? Inovações e melhorias. Então, o conflito de processos, ele vai lidar com discordâncias no modelo do trabalho, em como a atividade é realizada. E é claro, nós vamos ter também o conflito de relacionamentos, que é a dificuldade no relacionamento interpessoal entre os membros do grupo. Então, eu vou reforçar aqui. Tira da tua cabeça que você tem que extinguir os conflitos da sua organização. Porque se você tentar e conseguir, difícil conseguir, mas se você fizer implantar uma cultura
para diminuir os conflitos, principalmente os funcionais, você está fadado a levar o seu negócio para o declínio. Bom, agora você já sabe que conflito é necessário. Voltamos então lá para o indivíduo, que é uma das 3 partes que permeia a gestão de pessoas. Lembra? Indivíduo, grupo e estrutura. O indivíduo tem diversas coisas que influenciam as suas características pessoais e únicas. Nós podemos falar em características biodemográficas, como por exemplo, idade, gênero, raça, etnia, tempo de serviço no trabalho, orientação religiosa, orientação política e assim por diante. Podemos também falar de características intrínsecas, que estão relacionadas ao psicológico, ao emocional, aos desejos e aspirações de cada indivíduo. Viu como o assunto é um pouquinho complexo? Mas vamos começar a falar apenas de uma variável. Hoje vamos falar sobre a variável idade. Eu vou te mostrar um gráfico que fala sobre a nossa faixa etária da força trabalhadora brasileira desde 1980. Você pode notar que nesse período, nessas décadas, a força de trabalho, a população economicamente ativa, ela tem mudado a faixa etária. Nós partimos de uma base mais alargada e aos poucos a parte alargada está se tornando o meio e não mais a base. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter cada vez mais trabalhadores com mais idade no mercado de trabalho. Quer ver um dado que comprova isso? O censo, ele mostrou para nós em 2018 que 21% dos aposentados estavam trabalhando para conseguir aumentar a sua fonte de renda. Então perceba que nós vamos lidar com pessoas de diferentes idades no nosso âmbito profissional e empresarial. E aqui o que eu vou passar para você, você pode levar tanto para o âmbito de gestão de pessoas, como para o âmbito de clientes. Pensando então nessa questão de que nós vamos ter pessoas de mais idades no mercado de trabalho, jovens entrando no mercado de trabalho e a população que já está lá no mercado de trabalho, ou seja, meio da pirâmide, a gente vai ter então pessoas com idades diferentes, valores diferentes, aspirações diferentes, que podem sim entrar em conflito. Esse conflito vai ser desejável e se ele for bem administrado, vai ser perfeito para a sua organização. Então, vamos falar hoje só um pouquinho sobre gerações. Eu acho que você já ouviu falar, né? Os baby boomers, a geração Y, os millennials. Vamos falar brevemente sobre as características dessas gerações. A geração baby boomer, ela nasceu entre os anos 40 e os anos 60. É uma geração que iniciou o combate pelos seus direitos civis e pelos seus direitos políticos. É uma geração idealista, é uma geração combativa, disciplinada e com espírito coletivo. É também, atualmente, a detentora do maior capital, do maior poder aquisitivo no mundo. Porém, os baby boomers não nasceram no mundo acelerado em que vivemos hoje. Por isso, eles costumam ser resistentes às mudanças. Eles preferem ter estabilidade na carreira, estabilidade profissional, do que inovar e sair atrás de outras aventuras. Depois da geração dos baby boomers, vem a geração X, que nasceu entre os anos 60 e os anos 80. Hoje estão com 41, 61 anos de idade, mais ou menos. Essa geração guarda ainda muitas características da geração anterior, que são os baby boomers. Então eles têm lealdade, comprometimento, só que eles já começaram a presenciar o mundo se acelerando e estando mais conectado. E com isso vem um desejo maior de liberdade e de aproveitar a vida como eles quiserem. A geração X também é cética quanto aos governantes, quanto aos poderes políticos e um pouco menos coletiva, ela tem um pouquinho mais de individualismo nos seus valores, né, nos seus comprometimentos. Ela já não é aquela que vai falar assim, não, eu visto a minha camisa pela empresa. Quem fala isso são os baby boomers. E a geração X tem uma questão muito importante para nós empreendedores. Sabe o que é? Ela tem muito poder de consumo. Apesar de não ser a que detém a maior riqueza, ela consome muito bem. E por fim, na geração que nos diz respeito para a gestão de pessoas,
Vamos falar um pouquinho sobre a geração Y ou os Millennials, nascidos entre 1980 e 1995. Então, a partir de 25 anos a 40 anos de idade. Essa geração foi a última que viu o mundo sem internet. Essa geração nasceu com a informática, com a globalização e com uma aceleração muito crescente. No Brasil, os millennials passaram de uma instabilidade econômica e política para um processo de redemocratização. Então, são pessoas que acabam tendo um pouquinho mais de adaptabilidade. Elas se tornam mais flexíveis às mudanças. E para elas não importa estabilidade, paixão ou experiência. Para eles importa o quê? Inovação, ousadia e liberdade. Os millennials são também questionadores. E por terem nascido na globalização, eles têm uma visão mais global, se preocupam com a causa como um todo. Eles têm uma pegada de maior sustentabilidade, de deixar o mundo melhor. Eles não querem o mundo que os pais, os avós estão deixando para eles, né? É toda uma pegada mais conscientizadora, mais ecológica, mais sustentável. Eles são considerados também imediatistas. Eles querem o sucesso o mais rápido possível. Isso a gente pode ver com o nosso celular, né? Se a gente não responde uma mensagem ou não é respondida uma mensagem, já gera uma ansiedade. E essa geração tem exatamente isso. Eles são extremamente ansiosos. E com a ansiedade vem o medo. E ansiedade e medo geram muitos problemas psicológicos. Também outra influência dessa geração, desse ambiente mais de internet, é que eles têm pensamento fragmentado. Não importa se agora eles estão falando A e daqui 2 segundos eles vão falar B. É fragmentado, o que importa para eles é o que está valendo naquela hora. Isso acaba resultando também na identidade. A gente vê pessoas com identidades fragmentadas, que não sabem muito bem quem são, o que são e o que querem fazer. E eles são alvo de estudo porque eles são a maior parte da população trabalhadora e a maior população consumidora. Existem ainda outras 2 gerações, que são a Z e a Alfa, mas a geração Z está começando a entrar agora no mercado de trabalho. E a geração Alfa ainda está muito pequenininha, não está ainda entrando no mercado de trabalho. Mas veja como tudo isso é complexo. Nós falamos de 3 gerações e como essas gerações têm valores diferentes umas da outras. E nós estamos falando apenas de idade. Então veja, falamos do fator idade no quesito de modo geral de se comportar, né? O que uma geração tem mais proximidade, mais valor. Agora você pega um indivíduo de uma geração, coloca perto de outro indivíduo de outra geração. Você não pode apenas olhar a questão da qual geração ele pertence. Não vamos rotulá-los, mas vai te dar já alguns indícios de como eles podem se comportar. Nós temos muitos outros indícios aí, da questão de gênero, da questão de orientação religiosa e política, da questão de aspirações e desejos. Nós vamos falar muito sobre isso por aqui. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha para quem você acha que vai ter interesse e me segue para ficar sabendo das novidades. Um beijo! Acabou.